Está no ar o Conexão Popular, espaço aberto à discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E hoje aqui no estúdio, para colaborar com os questionamentos, está Júlio Rocha, que é jornalista e chefe da TV Câmara, e as estudantes de jornalismo, Gabriela Rondel e Rafaela Ribeiro. O tema do programa de hoje é gestão pública e a cidade de Taubaté. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, o prefeito aqui da cidade. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Bem-vindo estar aqui. Bem-vindo aqui à TV Câmara. É um prazer receber o senhor para falar aqui um pouquinho da nossa cidade. Prazer é todo meu, satisfação é toda minha. É mais uma oportunidade, um canal importante de comunicação com o cidadão da cidade. Tem suas dúvidas, tem às vezes as suas indagações, as suas críticas, e esse eu acho que é um canal bastante apropriado para a gente satisfazer, pelo menos em parte, essas indagações da população. E para abrir a rodada de questionamentos, Júlio, por favor. Também queria agradecer, prefeito, todas as vezes que a gente chama, ele prestigia o nosso programa aqui, há muito tempo na TV Câmara. E na última vez que o senhor veio aqui, eu me lembro que foi no debate eleitoral. Isso. E uma campanha que o senhor disputou, inclusive estava com um problema de como eliminar. Isso. E o senhor teve mais de 50% dos votos, foi eleito no primeiro turno. Eu queria saber como essa votação expressiva pode ter influenciado depois no recurso, no TSE, e também para a atual composição da base de apoio aqui na Câmara Municipal. A gente tinha bons argumentos jurídicos, né? A gente tinha um bom caso de mérito, né? Uma boa sustentação para o recurso, uma sustentação do ponto de vista legal muito sólida. Tanto que todas as votações foram muito amarradas, né? Sempre foram 4-3. 4-3 no TRE, 4-3 no TSE, depois na reversão do julgamento 4-3. Então a gente tinha uma boa tese jurídica, um bom argumento jurídico, referendado por absolvições e investigações que versavam sobre o mesmo fato anteriores da Justiça Criminal, da Justiça Civil. Então havia todo um enredo fático que nos favorecia. Agora, é óbvio que se havia uma contestação da eleição de 2012, que dizia que episodicamente eu teria agido com abuso de poder, e estava se discutindo ainda aquela eleição de 2012 naquele recurso eleitoral. Se nas circunstâncias de 2016, com o recurso pendente, afastado, cassado, subjúdice e com requerimento de candidatura indeferido, ainda assim eu venci no primeiro turno, não havia dúvida de que a população queria que aquele modelo de governo que a gente até então no primeiro mandato tinha implementado, a população desejava para o segundo mandato. Isso, obviamente, acarreta uma consequência, eu acho que na cabeça do jogador, ou seja, é desejo da população seguir adiante. E se havia abuso naquela eleição, nessa eu fui o abusado, porque praticamente foi agredido por 6 candidatos o tempo todo, praticamente respondi a todo tempo se os votos que seriam dados a mim seriam validados, no final das contas, então se eu poderia ou não assumir um segundo mandato, se fosse votado. Praticamente, no tempo todo de televisão, eu tinha que argumentar permanentemente que os votos dependiam de um julgamento judicial ainda, que não era líquido e certo que não seriam validados, ou que seriam validados, que ainda pendiam um julgamento. Então, eu tinha todas as circunstâncias para não ganhar aquela eleição e todas as circunstâncias contrárias para ter uma derrota até nas urnas, ou para não ter a candidatura definida, ou para não ter uma derrota nas urnas. E acho que essa circunstância toda favoreceu, sim, no final das contas, o julgamento, embora a tese jurídica fosse uma tese muito sólida, muito consistente. De outro lado, a gente já vinha construindo uma base aliada importante, né? A gente aqui na Câmara tinha consolidado um grupo importante de apoio aos projetos do governo, muito embora os projetos de governo, grande parte deles eu tenha vindo à Câmara Municipal sustentar argumentos nas audiências públicas, eu nunca deixei de vir comparecer em nenhuma audiência pública sustentando os argumentos dos projetos. Muitas vezes a Câmara melhorou os projetos com emendas ou às vezes rejeitando o projeto para que a gente pudesse adaptar e reenviar ao Parlamento Municipal. Então já vinha na construção de uma base de apoio. Essa base se consolidou um pouco mais porque na nossa coligação se elegeram algumas pessoas que estavam no governo, né? A gente tem o vereador Gessé, que estava no governo, o vereador Boanerges, que estava no governo. Então, alguns vereadores que vieram para casa já
participavam da administração. E em razão disso, eu acho que aí se consolidou um pouco mais essa base de apoio. Agora, é uma base de apoio, eu sempre digo isso, uma base de apoio ela é um pouco flexível. Aliás, sempre o é, né? É uma base de apoio que oscila para alguns projetos, em apoio, em defesa, e oscila, contrariamente também, para outros projetos. Então, é sempre uma base um pouco volúvel, um pouco flexível, dependendo do projeto e da discussão do tema, se é mais delicado ou menos delicado aqui dentro do parlamento. Gabriel? Falando nesse sentido da campanha, enfim, queria retomar uma proposta que era a da complementação do Centro Pop com a construção do Centro de Socialização. Eu queria saber, na verdade, qual é a situação das pessoas, qual é a situação do município em relação às pessoas em situação de rua e para quando está prevista a construção desse centro de socialização. Então, a gente não tinha nenhuma política pública de proteção e inclusão das pessoas moradoras de rua, mas nenhuma mesmo. A prefeitura não fazia praticamente nada. A gente acabou aderindo ao pacto do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o marco regulatório das políticas públicas para pessoas vulneráveis, principalmente em situação de rua, e a gente começou a construir os equipamentos. Nós construímos um centro novo de migração para os migrantes, que a gente, para as pessoas em situação de rua, mas principalmente para aqueles em situação de migração, que estão na cidade, mas que acabam não permanecendo, acabam migrando para outras cidades até maiores, acabam utilizando o Taubaté como uma cidade de passagem. Então, nós temos um centro de migração que funciona ali no Parque Sabará, que é um centro importante, é o centro POP. Depois nós temos um albergue, mas que mudou um pouco o conceito, não funciona mais como albergue, mas ainda assim não é uma residência inclusiva, mas funciona quase como uma residência inclusiva, em que a gente tem lá possibilidades de conforto, alimentação, de passar a noite, dormitório, enfim, a gente acaba tendo lá um centro importante, que é um centro novo, que foi inaugurado também agora, recentemente, nesse mandato, e falta realmente uma residência inclusiva. Isso falta a gente ter um local definitivo para essas pessoas que residem na rua terem um local para residirem e serem reinseridas no mercado de trabalho, num convívio social, numa vida de fato mais organizada. Acontece que 90% dessa população de rua de Taubaté, que vive em Taubaté, não é de Taubaté. Então a gente tem um pouco de dificuldade nesse acolhimento e na manutenção numa residência inclusiva. Nós tentamos de diversas formas organizar essa população de rua para que eles pudessem estar numa política pública mais inclusiva, mas 90% realmente é de fora. É uma migração que acontece em Taubaté porque é o principal município dessa região, de Caçapava até Bananal. Então é um município maior, então aqui as pessoas elas encontram um acolhimento ou de movimentos comunitários ou de igrejas de base cristã principalmente, recebem um apoio à noite, no agasalho, num local mais confortável para dormir ou até no alimento, então elas acabam recebendo. Há uma questão da esmolagem, né? Em Taubaté as pessoas elas acabam contribuindo para as pessoas de rua quando elas pedem dinheiro, então isso é também um fator de atração do município. Nós temos o Bom Prato, então essas pessoas, na medida em que ou vigiam um carro ou recebem algum recurso na rua, elas têm uma alimentação saudável e a R$1, então isso também é um fator de atração, principalmente no centro da cidade. O que a gente tem feito é a abordagem, o acolhimento, a gente leva para o albergue para tomar um banho, para fazer uma asepsia da higiene, para se alimentar e normalmente a gente acaba contactando o serviço social da família, do local da família de origem, para esse serviço social do município acolher, mas muitas vezes são de municípios muito pequenos que não têm essa organização ainda. E, de outro lado, a gente faz contato, às vezes, com a família para receber essa pessoa. Quase a totalidade é dependente de álcool, alguns até de crack, mas quase a totalidade dependente de álcool. Então, há um conflito familiar em razão disso, ou o motivo da saída de casa acaba sendo a dependência, ou a dificuldade do retorno para casa também acaba sendo a dependência no álcool. Então, é uma série de fatores para uma política pública muito delicada,
para uma população muito vulnerável, mas que a gente saiu de nenhuma política pública, de nenhuma casa de acolhimento, para uma política pública que quase tem 100% dos equipamentos. O que falta agora é a residência inclusiva. A gente está tentando criar condições para essa segunda residência inclusiva. A primeira foi a residência para mulher vítima da violência e a gente acabou conseguindo abrir essa casa com apoio inclusive da Câmara Municipal. Agora o segundo passo é a residência inclusiva para as pessoas moradoras de rua em situação de vulnerabilidade. A gente ainda tem 2 anos e meio de mandato, muito provavelmente isso deve acontecer entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020. Esse é um ponto que eu queria tocar, prefeito. A gente já está chegando quase na metade do seu segundo mandato, né? São quase 6 anos aí administrando a cidade de Taubaté. A gente sabe que Taubaté tem umas características muito peculiares, né? Quando a gente fala na questão cultural, a mobilidade urbana, por ser uma cidade antiga, ruas estreitas. Nesses 6 anos, assim, fazendo um balanço rápido, qual seria a maior dificuldade que o senhor diria que encontrou para administrar uma cidade do porte de Taubaté? Eu acho que assim, é difícil pontuar e definir para você a principal dificuldade. Porque a gente acabou rompendo a zona de conforto das pessoas sob muitos aspectos, né? A gente acabou, por exemplo, rompendo zona de conforto e mobilidade urbana. Então, acho que essa foi uma resistência muito dura. Eu estava agora almoçando e encontrei o vereador Boanerges, que aliás me acompanhou para vir aqui. E ele estava me dizendo, puxa vida, ninguém fala mais da alteração viária da Avenida Independência. E ali, logo no mês da alteração viária, foram 6 manifestações de rua na porta da prefeitura. Então, se a Lola não tivesse, a antiga secretária de mobilidade, não tivesse apostado comigo nessa mudança, não fosse resistente e resiliente para lidar com essa resistência, com essa oposição, provavelmente teria cedido e teria voltado ao status anterior. É impensável a Avenida Independência com uma dupla de circulação e ainda com o canteiro central. Quer dizer, é impensável. O principal corredor de circulação da cidade, uma cidade de 200 mil veículos automotores, você ter uma via que é o coração de circulação no sentido leste-oeste. Essa Avenida Independência, ela cruza a cidade no extremo oeste dela, porque a alça de acesso dela é quase aqui, aliás, é no distrito de Quiririm. A gente entender que o limite do distrito de Quiririm é o córrego Zé Raimundo, e o córrego Zé Raimundo passa exatamente ali entre o Onsen e o Jardim de Alá, então significa que a alça de acesso já está no distrito de Quiririm. Então, a alça de acesso dela é ali, ela cruza a cidade inteira. E em frente ao Convento de Santa Clara, você deriva à direita ali na Faria Lima, e você vai ali para a região da Independência, Paduan e Gurilândia, e você acessa o extremo leste da cidade, que é o distrito industrial do Una. Então, você vê que ela liga em linha reta praticamente os 2 extremos da cidade. E do outro lado, se você quiser pegar a Marechal Deodoro, você também vai à outra ponta da Gurilândia, que é o loteamento mais longo da cidade, né? Gurilândia tem a Avenida Cinderela, que é uma avenida que é muito extensa, que vai de um extremo ao outro dessa região. Então, é a principal via de circulação da cidade dos 2 maiores loteamentos, que são Gurilândia e região da Independência. Não tinha sentido. Então, quando a gente fez o binário com a Marechal Arthur da Costa e Silva e com a Marrocos, aí eu acho que foi a primeira grande mudança viária na cidade e a gente sofreu muita resistência, mas resistência demais. As outras mudanças que aconteceram no centro da cidade, elas foram muito comunicadas, elas foram... as TVs, rádios, jornais, redes sociais, elas comunicaram muito antecipadamente as mudanças. Embora a gente tenha enfrentado um conjunto grande de resistências também. Mas do ponto de vista de mobilidade urbana, a mudança da Avenida Independência foi, sem dúvida nenhuma, a principal ruptura na zona de conforto das pessoas. Elas tinham que andar um pouquinho mais para voltar para casa, no sentido centro-bairro, pela Marrocos ou pela Marechal Arthur. Mas, por exemplo, do ponto de vista do modelo de gestão administrativa, nós acabamos tendo de romper contratos de trabalho com 2.681 pessoas, né? Foram 2.681 cortes
entre 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013. Então, foi uma outra ruptura muito grande, né? Quer dizer, como é que a prefeitura vai poder trabalhar com 2.600 funcionários a menos? É possível prestar serviço? É possível entregar à população aquilo que ela espera nos principais serviços públicos? E aí foi uma ruptura dura também, difícil, já no momento de pré-crise econômica, quer dizer, 2.600 famílias que deveriam ser acolhidas por outros serviços da prefeitura, que perderiam seus empregos. Mas, por outro lado, a prefeitura consumia 67% do seu orçamento com folha de pagamento de salários. Isso nos permitiu uma economia de 100 milhões de reais por ano, que é o que nos permitiu investir naquele momento, prioritariamente, nas questões importantes. Então, aí também houve uma dificuldade, uma resistência muito grande, seja por parte aqui da Câmara Municipal, por parte de setores do funcionalismo, por parte do próprio sindicato. Então, houve aí um momento difícil de diálogo com as pessoas para que elas pudessem compreender aquela medida administrativa. Depois, a reorganização dos serviços de saúde, quer dizer, criar referências e contra-referências para serviços de saúde, criar protocolos, cobrar um pouco mais os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde de modo geral, uma reorganização completa do setor, implementar o ensino de tempo integral, uma cidade que não tinha quase ensino de tempo integral, eram 14 escolas, 1.000 alunos, passar quase 20 mil alunos em tempo integral, fazer um convênio com a universidade, fazer os gestores escolares compreenderem que a escola devia ampliar a oferta de atendimentos. E metade da prefeitura é educação. A prefeitura tem hoje 6.000 funcionários, 3.000 estão na educação. Imagina mobilizar 3.000 servidores no sentido de ampliar a oferta de ensino em quase 20 mil vagas de integral, colocar mais alunos em escolas, reformar as escolas, fazer a rede toda acreditar que o ensino de tempo integral era um modelo interessante, bacana, e a parceria com a Unital ia dar certo. Então, foram muitas rupturas, muitos desafios. Não dá para escolher um único desafio. Talvez o maior deles tenha sido disputar a eleição na circunstância em que eu disputei. Talvez esse tenha sido o maior desafio, é enfrentar um primeiro mandato com uma espada de pendurada na cabeça, por um fio muito curto e muito tênue, que podia arrebentar em qualquer momento e romper com o ciclo do primeiro mandato. Talvez disputar a eleição nessa circunstância tenha sido o principal desafio. Mas ao longo dos 5 anos anteriores, eu posso dizer que em cada segmento, em cada área, houve um grande desafio para a gente vencer. Foi um leão por área, né? Foi um leão por hora. Então a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando esse bate-papo sobre gestão pública e a cidade de Taubaté. Não sai daí.